Olá, hoje Empower convida o professor Carlos Pio, secretário executivo da Camex, que é um órgão colegiado do Ministério da Economia. O professor Carlos Pio é doutor em ciência política e professor da UNB. Também foi secretário de Planejamento Estratégico da SAI entre 2017 e 2018. Vera, Rogério, Pio, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar um pouquinho mais sobre a Camex e comércio exterior. Vera, você tem uma primeira pergunta para o professor Carlos Pio, correto? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer ao Pio por aceitar o convite da Empower para falar com a gente e explicar um pouco do que faz a Camex, o que é a Camex, qual é o papel da Camex na atual crise de saúde. Eu gostaria de saber isso tudo, Pio, assim, em poucas palavras, o que a Camex, o que é a Camex? Qual a importância da Camex? Quem compõe a Camex? Tá. Primeiro, deixa eu agradecer. Eu conheço vocês há muitos anos, fui colega de doutorado do Rogério, conheço a Vera há sei lá quantas décadas, né? Luiz eu estou conhecendo há pouco, mas o Benício também, então eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, né? Bom, eu sou secretário executivo da Camex, que é um órgão do Ministério da Economia, desde março do ano passado, 2019. A Camex foi criada em 95 como um colegiado para coordenar as posições de diferentes ministérios do governo federal sobre comércio exterior. E por que a gente precisa de uma Câmara para coordenar? Porque as responsabilidades sobre comércio exterior foram dispersas na esplanada dos ministérios, né? Então, hoje você tem em torno de 28 órgãos que são anuentes do comércio. Mas esses órgãos estão dispersos entre diferentes ministérios, que são representados na Camex, e isso foi parte, esse processo de fragmentação da política comercial entre diferentes ministérios, e não no Ministério da Economia, que seria o natural. Afinal de contas, política comercial é um instrumento da política econômica como um todo, em qualquer lugar do mundo, queiramos ou não. Ela foi dispersa, essa atribuição, por conta do nosso modelo de desenvolvimento. O nosso modelo de crescimento estava baseado no protecionismo, na proibição ou na restrição à liberdade de importar, para que, na cabeça do burocrata, florescesse a produção nacional. Então, até hoje, a gente escuta diferentes vozes, é muito forte na formação da política econômica brasileira, ou da política de desenvolvimento e do pensamento econômico brasileiro, que a gente deveria restringir importações, por exemplo, de respiradores para combate, para o tratamento da Covid, com vistas à produção nacional desses respiradores. Veja lá, quando a gente coloca nesses termos, se proteger passa a produzir, parece uma coisa automática e parece que é sempre desejável. É melhor produzir domesticamente do que, entre aspas, depender de importações. A visão que prevalece hoje nos países mais avançados do mundo e em países em desenvolvimento, que crescem muito e que resolvem melhor do que o Brasil as suas questões de bem-estar, são baseadas justamente na ideia contrária, que é melhor ter acesso rápido e barato ao que há de mais moderno lá fora do que ficar transferindo renda para o produtor nacional de determinadas coisas, que sempre essas coisas vão ser escolhidas por meio de um processo político burocrático, com muita influência dos lobbies, com muita influência dos produtores, e que no final você vai ter uma produção que é defasada tecnologicamente e mais cara do que se você pudesse importar. Eu entendo toda a celeuma em torno do processo que se dá durante a pandemia, mas a pandemia está longe de ser
o melhor momento, e não foi no passado, para a gente definir o que é o interesse nacional. Então, assim, nós... Fala lá. Não, uma pergunta. Você mesmo falou aí, en passant, né, dos lobbies. Eu queria entender um pouco melhor como é que é a relação, né, da Camex com as entidades de classe, as associações empresariais, enfim. Perfeito. Então, assim, a Camex, eu vou me estender um pouquinho mais só para terminar a resposta à Vera, né? Então, a Camex, quer dizer, é um conjunto de colegiados, certo? Como o poder está disperso entre os agentes públicos, se entendeu que era melhor trazê-los para uma mesa de diálogo mensal para tomada de decisão. E a Secretaria Executiva da Camex prepara as reuniões colegiadas. São vários colegiados. Tem colegiado de financiamento e garantias das exportações, tem colegiado para recuperação de créditos de financiamentos que foram sinistrados, ou seja, que a União pagou ao agente financiador e agora tem que recuperar esse crédito no exterior. Tem colegiado voltado à melhoria do ambiente de negócio para investidores estrangeiros. Tem colegiado voltado a acompanhamento de responsabilidade, conduta empresarial responsável de empresas multinacionais. Tem colegiados para mudança tarifária, tem colegiado para facilitação de comércio. Nesse processo todo, viu, Rogério, os grupos de representação de interesses são muito atuantes. Então, eles procuram cada um dos membros da Camex, cada um dos membros desses colegiados, para indicar como fazem em relação ao Congresso Nacional, para indicar como que o setor vê. A minha leitura é que essa visão é uma visão muito precária do mundo e que, obviamente, nós temos que ouvi-los, buscar as evidências que eles trazem, mas a gente precisa saber que, primeiro, essa é uma dimensão política da política burocrática. Eles estão ali representando. Depois, que essas entidades são elas próprias constituídas a partir de um conflito de interesses internos dos seus filiados e de uma diferença de visão desses filiados em relação ao interesse mais geral da sociedade. Isso me leva a um outro aspecto importante, que é, nessa preparação dos colegiados, a Secretaria Executiva da Camex tem sempre a ideia de dizer qual é o interesse público, o que interessa no curto, no médio e no longo prazo para a promoção de valores como aumento da produtividade, em primeiro lugar, aumento do bem-estar do consumidor, incorporação das principais vantagens de fazer parte da economia global para o conjunto da economia brasileira e não para nenhum setor em particular. E essa é uma atividade que depende muito de uma interlocução com os diferentes ministérios, mas também para fora. E aí, se tem os representantes sindicalistas do setor privado, das empresas, das associações, a Camex está sempre buscando também o confronto entre essas visões setoriais. Então, dizer o seguinte, por que essa empresa se diz tão útil ao interesse nacional, mas não tem nenhum banco querendo financiá-la privadamente? Se essa empresa é tão boa, por que ela não consegue concorrer com empresa estrangeira? E para o consumidor nacional, inclusive outras empresas que consomem aquele produto, por que o Estado vai restringir a liberdade dessas empresas de adquirirem tecnologias, insumos, matérias-primas, partes, peças e componentes dos melhores fornecedores do mundo para que essa empresa que produz aqui possa efetivamente concorrer na produção daquilo que faz, né? E ganhar mercado. Então, é um equilíbrio delicado aqui. E é só da visão colegiada, tendo em vista aquela fragmentação que eu me referi no início, que a gente consegue adquirir. Pio, eu vou aproveitar pelo menos 3 acontecimentos dessa semana que mais diretamente impactam o comércio exterior e talvez de alguma forma o papel da Camex, que
A denúncia por parte da CNI das tratativas de acordo com a Coreia do Sul. O segundo ponto é na Câmara dos Deputados, no Congresso americano, em relação aos acordos comerciais com o Brasil, e o parlamento holandês em relação ao acordo União Europeia-Mercosul. Que leitura a gente pode fazer disso? Luiz, eu fico muito contente com a pergunta pelo seguinte. Antes de ser secretário da CAMEX, eu fui secretário de Planejamento Estratégico da Secretaria de Assuntos Estratégicos, secretário de Planejamento Estratégico, isso, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no governo Temer. E ali eu tive a chance, e antes eu era professor da UNB e tal, com uma experiência internacional. E ali eu tive a chance de reforçar o debate, que já existia, em prol de uma abertura unilateral da economia brasileira. A defesa desse ponto já não me cabe como secretário executivo da CAMEX, tá? Pelas atribuições que eu tenho. Isso é muito mais a atribuição do próprio ministro da Economia, do ministro das Relações Exteriores e, no caso do Ministério da Economia, é o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e é o secretário de Comércio Exterior. Todos, né? Este último que está no meu nível, né, de hierárquico. Mas todos nós pensamos razoavelmente do mesmo jeito, que é o seguinte: é falsa a ideia de que os países devem se manter protegidos, protegendo a produção doméstica, e só porque a proteção seria positiva para gerar emprego e para gerar menos dependência internacional. Isso é tudo absolutamente falso na literatura empírica. As evidências mostram o contrário. Quem tem mais liberdade de transacionar tem mais acesso ao que se faz de melhor lá fora, mesmo durante a pandemia. Tanto que aqui a posição do Brasil foi sempre de liberalizar importações e não conter, certo? Isso foi um processo que eu coordenei, que é muito interessante. Os 3 exemplos que você dá são exemplos de dificuldades que o processo de negociação entre governo de cá e governo de lá tem para efetivar o que esses protecionistas acham que seria a única saída desejável para abrir a economia, que é via acordos comerciais. Então, eles são contra, os sindicalistas que o Rogério se referiu na pergunta dele, são contra a abertura unilateral, quer dizer, o próprio governo reconhecer que o nosso nível de proteção é indesejável, porque ele restringe o acesso das empresas que produzem aqui às tecnologias e aos insumos que tornaria essa produção mais eficiente, podendo baixar preço e aumentar a qualidade, ganhando mais mercado dentro do país e fora do país. São contra isso. Então, quando a gente vem com uma agenda mais ambiciosa de negociações governo a governo, esses mesmos sindicalistas são contrários, porque o que eles querem é que a negociação governo a governo abra o mercado estrangeiro aos produtos dele, dando a eles alguma margem de preferência nas suas exportações para o país do governo com o qual o Brasil negocia, mas eles querem manter a economia brasileira fechada aos concorrentes deles. Então, a Coreia do Sul é claramente isso, certo? A União Europeia, veja lá, qual foi a grande vitória na área de comércio exterior do governo Bolsonaro? É que ele concluiu uma negociação que vinha se arrastando havia quase 20 anos, e da qual eu participei no finalzinho lá no governo Temer. E havia um bloqueio ideológico, havia uma economia política contrária a que nós fizéssemos as ofertas, o Brasil fizesse, as ofertas ambiciosas que eram necessárias para fechar o acordo. Veja bem, eu sou contra os acordos, tá? É a minha posição, digamos assim, doutrinária. Eu acho que se a gente ficar atrasando a abertura da economia brasileira, esperando a conclusão de um acordo internacional, a gente corre os riscos que você nomeou, de que no processo a gente tenha resistências políticas do setor privado, dos sindicalistas que eu mencionei antes, que não querem jamais a abertura dos seus setores.
e que tem uma cooperação entre eles muito significativas contra o interesse público, contra o interesse das empresas mais dinâmicas, contra o interesse do consumidor como um todo. Então, a gente corre esse risco, que o cara fique bloqueando o tempo todo, como eles estão tentando fazer em relação ao acordo com a Coreia do Sul. A gente corre o risco de ter o processo de negociação prévio à efetiva tratativa dos setores comerciais obstaculizados por questões políticas e idiosincráticas. É o caso da matéria do Congresso americano, né? É o Partido Democrata americano, legitimamente, dizendo para o negociador comercial deles, dizendo, não feche acordo com o Brasil porque a gente não gosta do Brasil, ou a gente não gosta do atual governo brasileiro, ou de coisas dele. E a gente corre o outro risco, que quando você conclui um processo de 20 anos, aquilo tem que ser referendado nos parlamentos do outro lado e do nosso. E que, de novo, algum processo idiosincrático pode ser legítimo, tá? É idiosincrático porque não tem nada a ver com a negociação que foi feita. Obstaculize a implementação do acordo que foi negociado a duras penas. Então, enquanto não se inicia a negociação, conclui negociação e referenda nos parlamentos, a economia brasileira continua fechada. E o tiro no pé que nós damos com a economia fechada tem consequências diárias, tanto sobre a produtividade, a escala da produção local, a especialização da produção local, gerando emprego que faz sentido e que pode ser suportado por empresas em condições de concorrência, de mercado, nos lugares onde faz sentido produzir aquelas coisas dentro do país, quanto para o consumidor como um todo. E para o setor comerciante da empresa de serviços domésticos também, que não tem acesso pelo preço desejável, pelo preço que tem disponível fora, às tecnologias, aos insumos que os seus concorrentes têm. Tudo isso coloca uma incerteza desnecessária. Esses acordos comerciais. Demora muito tempo, não tem garantia de que vai terminar, não tem garantia de que vai começar. Enquanto isso, a gente não abre a economia supostamente porque teria um ganho adicional ao livre comércio trazido pela negociação. Essas questões que você se referiu reforçam isso. O Rogério tinha finalizado. Pio, eu queria, na verdade, te propor um exercício aí de futurologia, né? Vamos desvincular um pouco da conjuntura política atual, olhar assim para um horizonte de 5, talvez 10 anos no futuro, né? O que seria para você um formato institucional ideal para o comércio exterior brasileiro, né? E o que seria também um cenário negativo, né? Tá. Olha, eu aprendi bastante nesse último ano e meio, Rogério, e do ponto de vista dessa discussão que a gente acabou de fazer sobre nível de proteção. Então, eu acho que nós já fomos muito ambiciosos, viu, Rogério? A ideia geral do ministro, que é correta, é dizer, nós precisamos que a política comercial reflita os interesses gerais da política econômica, que são promover produtividade, emprego e inflação baixa. E a política comercial, quando ela restringe importações, contribuindo para o que a Vera acabou de dizer, ela aumenta exportação, desculpe, ela aumenta inflação, ela reduz exportação, porque o produto doméstico é mais caro de produzir, o preço dele em moeda estrangeira é mais caro, ele tem menos mercado. Então, é uma mudança drástica que se institucionaliza no processo decisório. Hoje a gente tem um clima de cooperação muito grande porque tem uma certa homogeneidade em torno dessa ideia. Então, do ponto de vista institucional, eu acho, Rogério, que ao longo do tempo a gente tem que se aproximar ao que é o processo institucional nos países que mais transacionam com o exterior, que é um processo mais centrado no Ministério da Economia e que guarda semelhança, e foi isso que eu aprendi muito aqui, né?
com o que se faz hoje em política agrícola, né? O Ministério da Agricultura tem o seu papel setorial, importantíssimo, que é abastecimento, e isso tem uma lógica de promover importações muito importante, porque está preocupado com o preço, está preocupado com o acesso a commodities para o produtor e para o consumidor locais no Brasil. E também a sua dimensão de exportação. Então, eu acho que, no limite, o que a gente precisa é se aproximar desse modelo em que todos os instrumentos de política econômica são orientados pelo atingimento dos mesmos objetivos da política econômica, que é gerar crescimento mais alto, emprego, ou menor desemprego, é como os economistas tratam, e inflação crescentemente baixa para que você possa ter juros gerais baixos. E isso a gente consegue trazendo a política comercial de volta para o Ministério da Economia e não dispersando como foi feito a partir dos anos 40, entre os diversos ministérios que efetivamente têm o que dizer sobre o comércio exterior. Eles têm o que dizer. Mas se eles têm o poder de definir a política comercial para o setor, a política tende a ser inconsistente entre os diferentes setores, o que é ruim para o país. Você protege a produção local de determinado insumo agrícola e a indústria que usa intensivamente aquele insumo agrícola acaba sendo proibida de adquiri-lo pelo preço internacional. E aí o concorrente dessa indústria nacional ineficiente no exterior consegue ganhar os seus mercados. Aí você vem e subsidia a exportação dessa indústria não competitiva, certo? Então, tudo... Uma coisa que as pessoas não sabem é que o Brasil não era superpotência agrícola antes da abertura comercial dos anos 90. Até 1989, o Brasil tinha toda a mesma área que tem agora, mas ele não era uma superpotência agrícola. Ele exportava muito café, mas ele foi declinando de 80% do café, da produção do café mundial no Convênio de Taubaté, 1906, até 30% da produção mundial de café em 1980. E ele foi declinando porque o custo de produzir café foi ficando cada vez mais alto no Brasil, provocado pela política governamental para o setor e para o resto da economia. E, a um preço internacional do maior produtor cada vez mais alto, começaram a surgir concorrentes em todo lugar do mundo. Então, o café do Vietnã, o café é resultado da política direta ou indireta que afetava o aumento do custo do café no Brasil. E a falta de industrialização e de marca do café nacional, que para quem viaja para fora do país, você vê isso muito claro, é oriunda do fato de que não se queria industrializar o café, porque queria se fugir da tal da vantagem comparativa de produzir café. Quando tem muita capacidade de agregação de valor a commodities, mas que requerem o quê? Que os caras sofram concorrência. Até hoje você não pode comprar café no Brasil importado, a não ser que seja em cápsula, que é produto industrial e tarará, tarará. E aí você não força esse sujeito a melhorar a qualidade e preço e ganhar marketing, marca, né, de se distinguir dos seus concorrentes. Então, tudo isso está muito interligado. Mas o meu ponto o nosso mindset é que precisa mudar mais forte. A gente precisa ver o comércio como uma via de mão dupla e a gente precisa ver que toda vez que você cria obstáculos ao aumento da produtividade de qualquer setor da economia, vou dizer o óbvio, você piora a produtividade daquele setor. Se você piora a produtividade, você piora preço, qualidade, certo? Então, assim, não tem política de desenvolvimento que passe por instrumentos de redução da produtividade. Mas ela pode fazer sentido, essa redução pode fazer sentido no nível setorial. Eu vou pegar um gancho na pergunta do Rogério e te lançar um desafio para responder em 3 minutos
a seguinte pergunta. Num contexto em que especialistas falam num pós-pandemia cada vez menos globalizado, ou seja, reforçando novos nacionalismos e comércios cada vez mais voltado para dentro, a gente tem como reverter esse cenário que você acabou de apontar? Eu tendo a discordar Dessa leitura. Dessas análises, tá? A resposta do governo brasileiro foi uma resposta que eu coordenei juntamente com o Ministério da Saúde e tal. A resposta de política comercial foi elogiada pelo Banco Mundial como sendo uma das que foram menos agressivas contra a exportação de produtos para a pandemia. Na verdade, nós reduzimos 509 produtos de um universo de 10 mil, é pouco, mas 509 produtos que nós identificamos numa leitura muito, muito frouxa, tudo que fosse eventualmente possível para ser utilizado no combate à pandemia deveria ter imposto de importação zerado. Essa foi a política que nós instituímos aqui, com o apoio dos ministros, mas sinalizava na direção de que você tem que ter acesso ao que é feito de fora. O Brasil já tinha, por exemplo, Luiz, 30% de taxa de importação para luvas e material de EPI. Faz sentido? Não faz. Nós trouxemos isso para zero, mas trouxemos temporariamente, porque a minha justificativa não era abrir a economia, a minha justificativa era ajudar no combate à pandemia. Então, nós fizemos isso até outubro, e é possível que a gente renove até quando for necessário. Nós precisamos de mais integração. Agora, é verdade que se mostrou que as cadeias produtivas estavam muito centralizadas na China? É verdade. Elas devem vir para o Brasil? Não é verdade. Elas devem ser desconcentradas da China. As empresas já vão fazer isso, porque feriu as empresas também o fato de que a China, como qualquer país, é suscetível a uma pandemia. Mas as empresas vão fazer isso. Se a gente quiser atrair essas empresas para o Brasil, oferecendo proteção comercial, que significa redução da concorrência, nós vamos prejudicar o consumidor brasileiro e o produtor doméstico no país de tudo aquilo que usa os insumos que passam a ser necessariamente produzidos aqui. A ideia do protecionismo sem custo para o consumidor local é falsa. Vem sempre o principal custo vem para o consumidor local, tanto para as famílias quanto para as empresas que usam aqueles insumos que foram protegidos da competição internacional. Não tem como escapar disso. E, em decorrência, você continua tendo impacto sobre preços, que vão ficar mais altos, sobre emprego, que vão ficar aquém nos outros setores que passam a ter que lidar com o produtor nacional. Então, eu tenho que comprar luva produzida no Brasil. Se a luva é mais cara e de pior qualidade, eu vou usar menos gente que tem que usar luva, porque a luva ficou cara demais. A mesma coisa vale para automóvel, a mesma coisa vale para máquinas e equipamentos. Então, assim, e isso está razoavelmente claro. Se você pega a resposta durante a pandemia, pode ser a mais estapafúrdia possível. Mas esse caldo vai adensar e a gente vai ver que os países que melhor se adaptam não são os países que produzem, mas os países, no caso do combate à pandemia e as futuras que virão, os países que têm estoques estratégicos nacionais que podem ser rapidamente mobilizados. Essa era a política americana. Infelizmente, o estoque foi depreciado ao longo do tempo por objetivos de política de saúde, por objetivos de política orçamentária, por incompetência, pelo que quer que seja. Mas não são aqueles que têm produção doméstica. A produção vai se descentralizar, como se diz em inglês, away from China, né? Vai sair da China e vai para outros lugares, mas ela não vai para todos os países. Tem que ter escala. Tem que ter escala e escala global. E sorte dos países que tiverem condições institucionais, condições políticas, condições econômico-financeira, credibilidade, portos abertos, para que se tornem novos centros de produção global dessas coisas. Eventualmente, o Brasil vai ser de algumas das coisas
e certamente não será de tudo, para o nosso próprio bem. Excelente. Pio, eu vou fazer o primeiro agradecimento e depois eu passo a palavra para o Rogério e para a Vera pela excelente conversa que tivemos e a aula de comércio exterior e principalmente esclarecer um pouco mais o papel da CAMEX no comércio exterior e nas relações do Brasil nessa inserção que a gente possui no comércio global. A gente vai deixar o link do site da CAMEX na descrição do vídeo para quem quiser estudar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais a CAMEX e o papel da CAMEX que você tão brilhantemente expôs. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu muito obrigado à sua participação. Obrigado, Luiz. Eu quero agradecer também a presença aí do Pio hoje com a gente. O Pio foi meu calouro, né, lá no IUPERJ, né? Eu era da turma de 91, o Pio, se eu não me engano, era da turma de 92, né, que entrou lá. Exatamente. Mas hoje quem deu aula, como o Luiz falou, e hoje quem deu aula foi você, Pio. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Prazer, Rogério. Prazer te reencontrar aqui. Bom, Pio, muito obrigada de novo por aceitar o nosso convite. Você, seu brilhantismo, acompanha desde muito tempo, não quero falar quanto. Então, Rogério, eu não falo data de jeito nenhum, viu? Então... Mas eu acho que você ganha de mim. Enfim, a gente acompanha, a gente esteve juntos em vários eventos aqui em Brasília, tinha um clubinho, inclusive, que funcionava com almoços periódicos, mas que a gente podia retomar, né, Pio? Quando puder isso. Claro, devemos. Pois é. Então, assim, o Pio sempre foi um grande amigo e uma pessoa que eu sempre respeitei muito profissionalmente, e o brilhantismo dele dispensa comentários. Obrigada, Pio, muito obrigada mesmo, foi uma aula, a gente podia continuar conversando aqui por longas horas, mas infelizmente o tempo não dá. Mas então, olha, um abraço, ótimo final de semana para você, para todos nós, e até a próxima, a gente vai te convidar de novo. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Nossa. Até. Beijos.